Ao longo dos séculos, foram levantadas preocupações sobre o que aconteceria se as pessoas despertassem de uma realidade manipuladora. Há um temor de que a cuidadosa construção da ilusão que nos cerca desmorone. Convidamos você a explorar conosco as dinâmicas subjacentes em jogo, investigando as razões por trás do medo da mudança e da resistência à evolução espiritual. Compreender essas dinâmicas nos permite identificar os obstáculos que impedem nossa jornada conjunta em direção à iluminação. Se você achou essa discussão instigante, considere se inscrever em nosso canal para aprofundar seu entendimento sobre espiritualidade e crescimento pessoal. Juntos, vamos explorar as complexidades da experiência humana e abraçar o poder transformador do despertar. A resistência à evolução e ao despertar da humanidade é profundamente enraizada na psique de certas pessoas que temem perder o controle sobre suas estruturas de poder. Essa resistência se manifesta de várias maneiras, desde a negação direta de conceitos espirituais até a oposição ativa e a supressão de movimentos que promovem a mudança. Tais indivíduos veem qualquer alteração na consciência como uma ameaça à sua autoridade, o que os leva a resistir e a sabotar esforços em direção à evolução coletiva. Além disso, essa resistência muitas vezes é alimentada pelo apego ao status quo, baseado na crença de que manter as atuais dinâmicas de poder é essencial para a estabilidade social. Há o receio de que abraçar a mudança e o crescimento espiritual leve ao caos e à desordem, ignorando o potencial de transformação positiva e progresso que acompanha a evolução. Esse medo impulsionado pela mentalidade perpétua um ciclo de resistência que dificulta a jornada coletiva rumo a uma consciência superior. Ademais, a resistência à evolução é alimentada por táticas manipulativas empregadas por aqueles que detêm poder para preservar seu domínio sobre a sociedade. Através de propaganda, desinformação e manipulação da opinião pública, esses indivíduos buscam controlar a narrativa e silenciar vozes dissidentes que desafiam sua autoridade. A ilusão de estabilidade criada por essas estruturas de poder reforça o medo da mudança e da evolução. Aqueles que se beneficiam do sistema existente estão comprometidos com sua manutenção, mesmo que isso signifique sufocar o progresso e reprimir o desejo humano inato de crescimento e expansão. Essa falsa sensação de estabilidade atua como uma barreira ao despertar, mantendo as pessoas presas em um ciclo de inércia e resistência à mudança. Superar essa resistência requer uma mudança coletiva na consciência, impulsionada pela consciência, empoderamento e compromisso com a verdade e a autenticidade. A preservação do status quo implica a resistência arraigada de certas pessoas à evolução e ao despertar da humanidade. Essa resistência é fundamentada no desejo de manter as estruturas de poder existentes, hierarquias sociais e sistemas de opressão que servem aos interesses de poucos privilegiados. Aqueles que buscam preservar o status quo temem a desestabilização da ordem social em que se baseia seu poder e privilégio, vendo qualquer desvio das normas estabelecidas como uma ameaça a seu domínio. No cerne dessa resistência está um apego arraigado ao privilégio e à arrogância. Aqueles que se beneficiam do status quo estão interessados em manter os sistemas sociais, econômicos e políticos atuais que lhes concedem vantagens injustas e oportunidades às custas de outros. Eles resistem a qualquer tentativa de desafiar ou desmantelar esses sistemas, temendo a perda de sua posição privilegiada na sociedade e a interrupção de seu estilo de vida confortável. A preservação do status quo é alimentada por uma cultura generalizada de complacência e inércia. Aqueles que resistem à mudança muitas vezes estão satisfeitos com o estado atual das coisas, ignorando ou sendo indiferentes ao sofrimento e injustiça perpetuados pelas estruturas de poder existentes. Eles se apegam à ilusão de estabilidade e segurança proporcionada pelo status quo, ignorando os apelos à reforma, equidade e justiça social que ameaçam perturbar sua existência privilegiada. Em essência, a preservação do status quo é uma manifestação da resistência ao progresso e à transformação social. É impulsionada pelo medo de renunciar ao poder, privilégio e controle, e pela relutância em enfrentar as injustiças e desigualdades sistêmicas que sustentam a ordem social atual. No entanto, o verdadeiro progresso e a evolução exigem que desafiemos o status quo, desmantelando os sistemas opressivos e criando um mundo mais equitativo e justo para todos. As táticas manipulativas são estratégias enganosas empregadas por certas pessoas para manter o controle sobre a sociedade e frustrar o despertar da humanidade. Essas táticas, muitas vezes insidiosas e sutis, visam enganar e manipular as pessoas para se adequarem à sua agenda. Uma tática comum envolve a disseminação de desinformação e propaganda através de mídias e instituições educacionais. Ao controlar o fluxo de informação, essas pessoas moldam a percepção pública para perpetuar sua narrativa, suprimindo o dissenso e mantendo seu domínio.
Além disso, as pessoas manipuladoras cultivam o medo e a divisão entre a população, explorando tensões e preconceitos sociais para semear a discórdia. Elas também empregam manipulação psicológica e gaslighting para minar a confiança e autonomia de seus alvos, tornando-os mais suscetíveis à sua influência. Em essência, as táticas manipulativas servem como mecanismos de controle baseados no medo, destinados a preservar o status quo e evitar o despertar coletivo da humanidade. Reconhecer essas táticas capacita as pessoas a discernir a verdade da mentira e reivindicar sua autonomia. A ilusão de estabilidade é uma fachada cuidadosamente elaborada por certas pessoas para perpetuar a crença de que as estruturas sociais existentes são imutáveis e intrinsecamente benéficas. Esta ilusão serve como um mecanismo para manter o controle sobre as massas, inculcando um senso de complacência e resignação diante do status quo. No cerne da ilusão de estabilidade está a manipulação da percepção e ocultação das falhas sistêmicas subjacentes. Ao apresentar um véu de ordem e segurança, essas pessoas buscam dissuadir qualquer inclinação ao questionamento ou resistência, promovendo um senso de contentamento com as dinâmicas de poder existentes. A ilusão de estabilidade é perpetuada pela supressão do dissenso e marginalização de perspectivas alternativas. A verdadeira libertação da manipulação encapsula a ideia de libertar-se das restrições da influência externa e recuperar a autonomia e soberania. Ao longo da história, certas pessoas buscaram exercer controle sobre os outros através de várias formas de manipulação, seja através de propaganda, táticas psicológicas ou condicionamento social. Essas forças manipuladoras operam no nível subconsciente, moldando percepções, crenças e comportamentos para servir à sua própria agenda e manter seu domínio. A libertação da manipulação implica um processo de autodescoberta e empoderamento, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais conscientes das sutis formas em que foram influenciadas e manipuladas por forças externas. Através da introspecção e reflexão, elas podem começar a discernir a verdade da falsidade e reivindicar sua capacidade de pensar criticamente e independentemente. Este caminho de libertação requer coragem, resistência e uma disposição para questionar o status quo e as verdades desconfortáveis que estiveram ocultas sob a superfície. A verdadeira libertação da manipulação requer uma mudança profunda na maneira como percebemos as coisas, à medida que as pessoas despertam para sua importância intrínseca e conexão espiritual. Elas compreendem que não são simples peças em um jogo controlado por outros, mas indivíduos com autonomia para moldar suas próprias vidas. Esse despertar capacita as pessoas a se libertarem do medo, da incerteza e da pressão social, permitindo que abracem sua verdadeira identidade como co-criadoras da realidade. Conforme mais e mais indivíduos despertam para seu potencial inato e se reconectam com seu poder interior, as influências manipuladoras perdem sua influência sobre a humanidade, preparando o terreno para uma era renovada de liberdade, autenticidade e fortalecimento mútuo. Ao finalizarmos nossa investigação sobre resistência, temores e manipulação, é essencial lembrar do papel crucial da consciência e discernimento para navegar pelas complexidades do mundo ao nosso redor. Ao trazer à tona essas dinâmicas, capacitando-nos para transcender as restrições impostas pelo controle e manipulação, e abraçar um caminho marcado pela genuinidade e liberdade. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de despertar e crescimento, e a se inscrever em nosso canal para acompanhar os nossos vídeos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal.